Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Simplesmente Finanças de hoje e esse é um vídeo especial. Então hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência, mas eu vou mostrar na prática como ele funciona. Então eu vou falar o que é, onde utilizar, como formar o seu fundo na prática, no dia a dia, né? Isso é muito importante. E também vou te mostrar dentro de uma corretora. Então hoje nós vamos fazer por meio da XP, tá? Você vai encontrar muita similaridade com outros home brokers, outras corretoras, mas nós vamos começar por ela, tá bom? Aí se surgir alguma dúvida, de repente é diferente na sua corretora, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial utilizando a corretora que você faz uso, tá bom? E é isso, pessoal, então vamos lá, vai ser sucesso, vem comigo! Então hoje falando aí sobre reserva de emergência, vamos começar entendendo o que é reserva de emergência. Então a reserva de emergência é um dinheiro utilizado para, como o próprio nome diz, para emergências, tá? Emergências. E esse capital, ele precisa ser alocado e ser programado em decorrência de quanto você gasta, qual que é o seu custo mensal. Então vamos pensar que você tem um custo mensal aí arredondando de R$ 5.000 por mês, né? Aí você precisa seguir algumas regrinhas para poder formar o seu fundo de emergência de uma forma que ela surta o efeito que precisa surtir, tá? Então se você ganha aí R$ 5.000 por mês e você é um assalariado, a gente aconselha que você tenha de 3 a 6 meses de fundo de emergência, ou seja, você vai ter de 15 a R$ 30.000 para formar o seu fundo de emergência. É isso, multiplica pelos meses e você vai achar quanto você precisa ter. Caso você seja um autônomo, você sinta que os seus rendimentos não são estáveis, né? Você tem uma oscilação, então você faz a mesma coisa, entende o seu custo de vida. Vamos imaginar aqui que seu custo de vida seja, aqui eu vou colocar CLT, vamos imaginar que seu custo de vida seja também 5 mil. Então a gente aconselha que você tenha de 9 a 12 meses de fundo de reserva de emergência, tá? Autônomo, pronto, aí. Muito bem. Por que isso? Porque se de repente acontece igual a gente está vivendo agora, um momento de pandemia, ou uma reviravolta no mercado, ou de repente o setor passa a sofrer mais por decorrência de qualquer motivo, você tem o capital necessário para se manter durante esse período. Até entre os economistas, entre os estudiosos do mercado financeiro, começa-se a se falar em ter de 9 a 12 meses para todo mundo esse capital de emergência. Eu ainda aconselho começar com 3 a 6 meses, porque é um início. Se você já mira, imagina, 12 meses, você tem um custo de R$ 5.000 por mês, a gente está falando de R$ 60.000. Então é mais difícil, de repente pode se tornar uma meta tão grande para ser alcançada de princípio, que isso pode te desanimar. Então, a princípio, mantenha o foco aí de 3 a 6 meses, caso você seja um assalariado CLT, caso seja autônomo, empresário e tal, de 9 a 12 meses é o que você precisa ter para ter segurança. Aí, falando em segurança, a gente entra num assunto muito importante. As pessoas geralmente, quando começa a falar em investimentos, fundos de emergência, começa a pensar, poxa, mas Selic está 2,25, Selic está 3%, o Banco Central falando em cair mais a Selic, os economistas divergem, acredito que vai chegar a 2% até o final do ano. Onde que eu vou investir? Onde que eu vou investir para ter retorno do meu investimento? Então esse é o primeiro erro quando se fala de fundos de emergência, tá? Primeiro erro, por quê? Reserva de emergência é um capital que não foi feito para ter rentabilidade alta, Reserva de emergência serve para emergência e esse dinheiro precisa estar disponível o mais rápido possível e ele precisa sofrer o mínimo de oscilação possível, Então, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente tem três fatores principais, tá? Então, três fatores principais. Então, o primeiro deles, primeiro fator importante, você precisa de liquidez, tá? Então, seu investimento precisa ser líquido.
Então, dentro dos seus investimentos, tudo que for para reserva de emergência precisa ser líquido. O que significa liquidez dentro dos investimentos? Significa você conseguir converter o seu investimento em dinheiro rápido. Né? Então, alta liquidez quer dizer que eu converto meu dinheiro hoje e hoje ele já vira, meu investimento já vira dinheiro, já está na minha conta disponível. Tá? E por que tem que ser altamente líquido? Né? Aqui, ó, alta. Por que tem que ser alta liquidez? Porque imagina que você sofre uma emergência, tem um imprevisto hoje e você precisa do capital hoje. Aí você vai lá no seu investimento para resgatar ele, porque você precisa do dinheiro, e ele só vai estar disponível na sua conta daqui a 30 dias. Isso é liquidez? Vai te resolver o problema? Não. Você vai precisar pegar empréstimo, enfim, vai precisar recorrer a outros meios, gastar mais dinheiro, pagar juros muitas vezes para poder ter o capital. Então, por isso que é importantíssimo ter alta liquidez, tá? E aí eu vou te mostrar aqui na prática, quando a gente entrar no site da corretora, como que você vê se um investimento ele é líquido ou não, tá bom? Segunda característica, ele precisa sofrer baixa oscilação. Então vou colocar aqui baixa volatilidade, ou seja, ele não fica subindo e descendo constantemente, ele mantém uma constância dentro do seu retorno, da sua rentabilidade, tá? E do valor desse título. Então, se o investimento ele oscila muito, você não escolhe ele para fundo de emergência, tá? Um exemplo, uma ação. Ah, tá, vou escolher uma ação qualquer, vou falar Petrobras, mas pode ser uma qualquer. Hoje ela está 22, amanhã 23, depois 21, depois 20. Aí vem a pandemia, cai para 10, para 12. Aí depois melhora o mercado, vai para 30. Olha isso, como que oscila? Oscila muito. Então não pode ser tipos de investimento que oscilem tanto, tá? Então baixa volatilidade é importantíssimo. E com esses dois fatores, a rentabilidade ela vai ser baixa ou no máximo ela vai ser média. Tá? Então ela vai ser uma rentabilidade baixa ou média. Então não tira da cabeça rentabilidade alta para fundo de emergência, tá? A gente está falando aqui sempre de uma rentabilidade mais baixa. E é isso. Uma reserva de emergência não foi feita para você ter ganho de capital, para você aumentar o seu patrimônio. Foi feita para te dar segurança na sua vida, tá bom? Então, gravados esses 3 fatores, a gente dá prosseguimento aqui. Reserva de emergência, então a gente já sabe quanto que a gente precisa e a gente já sabe os fatores principais que influenciam ela, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que você forma esse fundo na prática. Né? A gente vê no dia a dia que é muito difícil para algumas famílias conseguirem dispor de capital para fazer investimentos ou para poupar por qualquer motivo. É muito difícil muitas pessoas criarem esse hábito. E tem um erro que eles cometem, que as famílias e as pessoas cometem, que é muito comum, que é paga as contas, depois passa o mês, e aí se sobrar no final do mês, eu invisto. Se sobrar no final do mês, eu poupo. Isso é um grande erro, é uma grande falha. Eu gosto sempre de falar no conceito de se pagar primeiro, e quando a gente se paga primeiro, a gente cuida da nossa vida, cuida da nossa segurança e do nosso futuro. Então sempre, começou ali, começo dos investimentos, começou o mês, caiu os rendimentos na sua conta, seja de qual origem for, primeira coisa que você faz, você já tem um valor separado, que você decidiu que aquele valor é o valor para a sua reserva de emergência, para o seu futuro, para os seus investimentos. E você já separa ele, já envia para a corretora ou já aloca em algum investimento, tá? Com o objetivo que você estiver sendo a sua estratégia naquele momento. Por que isso? Porque no começo do mês tá fácil, né? Durante o mês a gente sempre vai achar locais para gastar o dinheiro, sempre vai ter alguma coisa nova para fazer, algum convite de amigos, sempre. Então é muito importante ter essa linha de pensamento. E logo no princípio do mês, entrou o dinheiro, você já tira e já investe, e a princípio no fundo de emergência, tá? Essa é uma das melhores dicas que eu posso te dar. Aí, claro, como fazer isso, como saber quanto que me sobra, ou quanto que eu vou ter
Aí existem outras técnicas, vai fazer o seu fluxo de caixa, faz a sua planilha, projeta os seus investimentos. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso de uma forma bem simples, bem fácil, bem bacana, para você conseguir de fato organizar a sua vida financeira e fazer uma projeção de investimentos, de quanto te sobra, de quanto você consegue poupar para conseguir alcançar os seus objetivos, tá bom? Então isso é importantíssimo. Bom, acho que eu nem falei ainda. Esse vídeo realmente é um vídeo que vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Acredito que na sua e de muitas pessoas que você conhece. Então, antes de a gente continuar, já se inscreve no canal, já dá um curtir e compartilha com aqueles amigos que você sabe que precisam formar o fundo de emergência. Os amigos, com a família, com todas as pessoas, que esse vídeo vai ser muito útil, tá bom? Então vamos lá, dando prosseguimento, a gente vai entrar agora na nossa análise de mercado. Então, estamos neste momento que esse vídeo está sendo gravado, Selic a 2,25% ao ano. A gente tem uma perspectiva de mercado de chegar até 2% no final do ano. Pode ser que mais, menos, pode ser que nessa linha de 2%, tá? Pode ser que não tenha alteração. Mas mesmo assim é uma rentabilidade bem baixa. A gente tem uma taxa Selic muito baixa, né? E só a título de informação, a taxa Selic, então ela vai ser a taxa pioneira de todos os investimentos de renda fixa. Então, se a Selic está baixa, o CDI vai estar baixo e os investimentos que usam a taxa Selic também vão estar baixos, né? A gente vai ter tudo oscilando em torno de 2,25%, 2,20%, 2,19%, 2,15% ao ano, tá? E aí também, claro, taxa Selic regula empréstimos, esses valores também são regulados por ela. Então, taxa Selic alta tende a atrair mais pessoas para investimentos de renda fixa e taxa Selic mais baixa tende a desanimar o próprio investidor. E aí entra algo muito importante, que é observar o IPCA, que é a taxa de inflação do país. Então, se você tem lá um exemplo, tá? A taxa Selic aí a 2,25% ao ano, e você tem uma taxa de um IPCA, que é a inflação do último ano, de 2,13%, né, desse momento, você tem uma rentabilidade quase negativa dentro do seu investimento em Tesouro Selic, por exemplo. Então acaba não sendo interessante em certas formas. A poupança, por exemplo, você teria sim uma rentabilidade negativa se deixar o dinheiro na poupança. Enfim, então é muito interessante você fazer um estudo, uma análise, entender esses conceitos para poder não perder dinheiro ao longo do tempo, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês 5 investimentos que são muito comuns, tá? Investimentos comuns para você fazer o seu fundo de emergência, tá? Então, primeiro investimento pro fundo de emergência, investimento comum aqui, eu trouxe que é a poupança, né? A própria poupança. Como a gente falou, então, a poupança, caso você não saiba, ela rende 70% da Selic, a nova poupança, tá? Então, se a Selic hoje está 2,25, ela vai render aí, acho que 1 e pouquinho, eu fiz o cálculo aqui em algum lugar, vai dar menos de 2% por ano, tá? Dentro da poupança, 70% da Selic, tá bom? E aí, se a gente descontar, fizer isso daqui, menos a inflação, que nesse momento aqui a inflação está em 2,13% nos últimos 12 meses, a gente tem uma rentabilidade negativa na poupança. Isso não é interessante para você. Então, de repente, pode até perguntar por que não poupança. Está aqui respondido. É por você ter rentabilidade real negativa. Tá? Segundo investimento aqui que eu trouxe, que é interessante também, que esse você já ouviu falar com certeza também, que são os CDBs, os certificados de depósito bancário, que são emitidos pelos bancos. Tá? O que você tem que olhar em um CDB? Então, o CDB, você precisa olhar liquidez, né? Precisa olhar dentro do que ele traz de rentabilidade para você. É interessante ter pelo menos 100% do CDI. Eu vou mostrar na prática como que você vê isso dentro da corretora. E liquidez diária. E uma coisa importante, carência.
Então tem CDBs que tem carência, ou seja, você vai precisar esperar para resgatar o seu capital. Isso também não é interessante. Então você tem que ter liquidez diária, diária, 100% do CDI, tá bom? Outro investimento importante, a gente já falou aqui, é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic aí vai te render próximo da taxa Selic. Então é um dos investimentos interessantes que a gente tem para fazer. Descontando a inflação, você precisa ter noção que não é um capital para você ter rentabilidade, é um capital para sua segurança, tá bom? A gente tem aqui as contas remuneradas, né? Contas correntes remuneradas. Então essas contas correntes, contas geralmente a Nubank e outros bancos pagam ali uma taxa, às vezes supera aí a poupança. Então se você descontar isso da inflação, pode ser que você tenha um retorno real, tá? Eu desaconselho as contas remuneradas, contas correntes remuneradas para você formar o seu fundo de emergência, porque você vai ter muito fácil acesso a esse capital. E esse é um dinheiro que ele precisa ter fácil acesso, mas não tão fácil acesso a ponto de estar em uma conta corrente. Então você precisa separar as coisas, o que é conta corrente e o que são investimentos, seja para fundo de emergência ou para outros motivos, tá? Então aqui, ó, contas remuneradas eu não aconselho. Por esse motivo, por estar muito fácil o acesso a elas, tá? Aí você tem os fundos de investimentos, aí vou colocar aqui fundos DI, pensando já em a gente ter segurança nesses fundos, não ter volatilidade, e aí os fundos seguem a mesma lógica dos outros, liquidez diária, você precisa ter isso daqui, ó, liquidez diária, tá bom? E o tipo do fundo, que é um tipo de fundo que não vai te trazer oscilação. De repente, Augusto, posso investir em um fundo de ações? Fundo de ações oscila, pois seria legal, mas fundo de ações oscila. Posso investir em um multimercado? Dependendo do multimercado, que tem vários tipos deles, vai oscilar também. Então, o legal para fundo de emergência é a gente olhar para isso, olhar para a segurança, para a liquidez, e é isso, segurança e liquidez, tá bom? Então, esses são os 5 principais que a gente pode começar a trabalhar dentro do nosso fundo de emergência. Então, aqui descartamos as contas remuneradas por conta de está muito fácil o acesso, e a poupança por ter uma rentabilidade negativa, tá? Agora vamos para a prática. Então o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela da corretora, tá? Então lembrando que é a tela da XP. E aí eu vou te mostrar para vocês na prática como que faz. Então, entrou na sua corretora, no meu caso aqui eu estou usando hoje uma corretora da XP, então tenho conta em várias corretoras, até para acompanhar os investimentos que os meus clientes fazem dentro da consultoria. Então eu gosto de ter um capital alocado no que eles estão também, e eu acompanho mais de perto como está sendo esses investimentos, tá? Então eu sempre faço isso. Aí aqui dentro da XP, então quando você entrar, vai ser a cara aqui inicial da sua corretora. E aí você vem aqui em produtos, e aqui vai ter dentro dessa guia de produtos o que tem disponível de produtos para você investir. Então tem aqui, ó, renda fixa, fundos de investimentos, COI, renda variável, ofertas públicas, fundos imobiliários e clubes de investimentos, tá? Hoje nós vamos aqui então, para formar fundo de emergência, vamos na renda fixa, tá bom? Então, renda fixa, aí você vem aqui, tem algumas opções, olha, emissão bancária, que é o que a gente falou lá do CDB, né? Então, entrar aqui de novo, emissão bancária, que é o que a gente falou do CDB, crédito privado, a gente não vai entrar nisso daqui, até por conta do risco que muitas vezes está por trás dessas operações, e tesouro direto, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, vamos começar com o CDB, que foi o primeiro que a gente falou. Então, você clica ali dentro em cima de emissões bancárias. Aí que saiu, vou fazer meu login aqui rapidinho e já volto aqui com vocês. Muito bem, então a gente volta aqui agora com as emissões bancárias, tá? Então vamos lá. Emissões bancárias, entrou aqui produtos, renda fixa, clicou aqui emissão bancária.
Por que emissão bancária? Olha, tá aqui, ó. Tá vendo? Debaixo de emissão bancária tem CDB, LCI e LCA, tá bom? Letra de crédito do imobiliário e letra de crédito do agronegócio, tá bom? Mas a gente vai focar aqui no CDB, tá? Então entrou, olha, estamos ali na corretora, vai ser isso daqui, ó. Emissão bancária, ativos disponíveis, ele já vai te trazer para cá. Se você olhar aqui, olha, nós temos 194 CDBs disponíveis aqui na XP, 194 produtos, tá? Então a gente vai selecionar aqui, ó, CDBs, caiu para 156 ativos. Aí a gente precisa vir aqui, ó, filtros. O que nós precisamos mesmo? Quais as características? Liquidez diária, né? Então a liquidez no diária, tá aqui, ó, já selecionou, ficou 8 ativos, tá? E aí a gente vem aqui, aplicação mínima, vou colocar até 10 mil reais, que ele vai filtrar, ó, filtrou 2 fundos, tá? Então, liquidez diária, um tá pagando aí 99% do CDI e o outro 95% do CDI. Se você olhar aqui, o que você precisa observar? Vencimento. Quando que esse CDB vai vencer? No dia 14/7 de 2022. Então, ele é um CDB que ele tem 2 anos de prazo aqui para vencer. Hoje é dia 13/7, está vencendo dia 14/7, daqui 2 anos. Tá? São um CDB de 2 anos de validade. Rentabilidade, 99% do CDI. Então, se a gente está pensando no CDI aqui a 2,25, a gente está falando que ele vai ficar quase lá nos 2,25%. Né? O CDI acompanha muito próximo aí a taxa Selic e a taxa Selic over. Então, 99% do CDI vai dar quase 2,25% no ano, tá? Aí aqui, ó, liquidez. Isso é muito importante, porque tá aqui, ó, liquidez. A partir de quando eu posso ter liquidez desse dinheiro, desse capital? A partir do dia 14/7 de 2020, ou seja, a partir de amanhã já posso ter liquidez desse capital, né? Juros no vencimento, amortização no vencimento, o rating tá medindo aí o risco dentro daquela instituição, então as duas têm um rating alto, BBB+, e AA, são 2 ratings muito bons, tá? Acaba não fazendo tanta diferença pensando em segurança do investimento, porque você tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então até 250 mil reais você está garantido, o FGC vai te ressarcir, tá? Então, isso por CPF, por instituição financeira, tá? E aqui, aplicação mínima. Então, nesse primeiro CDB aqui da BS2, você tem R$1.000 de aplicação mínima. E no segundo CDB da Morgan Stanley, você tem R$1.078 de aplicação mínima. Isso daqui, simples. Ou para investir, você vai clicar aqui e seguir os passos para fazer o investimento, tá? Sem dificuldade. Sempre, vou frisar mais uma vez, liquidez diária, sempre observar a liquidez. Se você olhar aqui embaixo, aqui, olha, então desde 2018 aqui dá para ser feito ele já tem essa liquidez nesse produto, tá? Então é isso, pessoal, liquidez diária e produtos que não oscilem, tá bom? Muito bem, então primeiro CDB, se tiver alguma dúvida, se restou alguma dúvida sobre CDBs e como investir neles, entra aqui, deixa nos comentários. Importantíssimo, olha aí, falando sobre CDBs, tributação, né? Então, como que você vai ser tributado no CDB? Então, aqui, ó, tributação CDBs. Então, tributação, ele vai seguir a tabela regressiva do imposto de renda, tá bom? Então, o que que significa? Que até 180 dias que você ficar no investimento, você vai pagar aqui, ó, 22,5% de IR, de imposto de renda, em cima da rentabilidade que você tiver. De 180 dias aqui até 360 dias, você vai pagar 20% de IR. De 360 dias, acima de 360 dias até 720 dias, você vai pagar 17,5% de IR, e acima de 720 dias você vai pagar 15% de IR, tá bom? Então essa tabelinha aqui é importantíssima você saber e se programar,
Porque se você resgata esse capital antes, você vai ter essa tributação. Então, quanto menos tempo o capital fica dentro do investimento, maior a sua tributação. Falando em tributação, é importante lembrar do IOF. Então, até 30 dias você vai pagar IOF dentro dos seus investimentos, caso você resgate ele antes, né? Falando de CDB. Então, se você resgatar um CDB antes de 30 dias, você vai também pagar IOF. E aí, esse IOF ele vem de quase 100% até zero em 30 dias. Então, se resgatar com um dia, o que rendeu, você vai perder em 99%. Mas descontando o IR também, então você não vai ter nada de rentabilidade. E conforme vai passando nos dias, ela segue uma tabela regressiva até zerar isso no 30º dia, tá bom? Então, IOF, você vai pagar ele até nos primeiros 30 dias. Depois de 30 dias, aí é 0% de IOF, tá? Importante saber isso para vocês programar também. De repente, preciso resgatar algum CDB. Qual que eu resgato? Alguma coisa que eu investi com menos de 30 dias ou algum outro investimento, né, que eu investi há mais tempo. Então, isso daqui é algo importante para você, tá bom? CDB, ok? Dúvidas? Mesmo esquema, deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos responder para vocês, tá? Próximo investimento, então, que nós vamos falar agora, vamos falar de Tesouro Selic, vai. Tesouro Selic, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela da corretora. Vamos lá. Tesouro Selic. Como que faz para investir no Tesouro pela corretora? Então, é muito simples também, olha, renda fixa, vem aqui no Tesouro Direto, né? Ele vai abrir aqui para você, Tesouro Direto, clique em títulos disponíveis, e aí você vai ter aqui, olha, tipos de títulos. Então, você tem Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro Inflação, tá? Tesouro IPCA. Seleciona Tesouro Selic, tá bom? Aqui já apareceu uma opção e é isso que você vai investir para fundo de emergência. Tesouro pré-fixado, ele oscila, né? Então você vai comprar um título e até o vencimento ele vai oscilar e pode oscilar muito. Então você pode tanto perder quanto ganhar dinheiro nessa oscilação. Mas lembrando, a gente está fazendo uma operação que visa a segurança do seu capital. Então, se oscila, por mais que seja tesouro, que seja um investimento que esteja no Tesouro Direto, por mais que seja um investimento que seja o governo que está te pagando e tenha a segurança do governo, ainda quebra a primeira regra, que é oscilar. Então, a gente corta ela. Então, nada de pré-fixado e inflação, tá? A gente vai manter no Selic, porque o Selic você vai ter uma certeza daquela rentabilidade, tá? Então, Selic, super simples, você vai clicar investir, ele vai abrir a tela com os passos aqui, olha. Então, eu tenho 850 disponível para investimentos. No caso aqui vai aparecer quanto que tem disponível para investimentos dentro da conta de vocês. Vai colocar aqui o valor de aplicação, aí aqui do lado, olha, você consegue ver a rentabilidade anual. Então, está pagando Selic mais 0,0344%, é isso que vai te render. Então, se a Selic aumentar, você ganha mais, se cair, te paga menos, tá bom? Aplicação mínima, R$ 106, e aí preço unitário, que é o preço do título, 10.646, que esse valor também ele vai oscilar um pouquinho. Vai colocar aqui, então vamos dizer que eu vou comprar um título só, 106,46. Ele já vai dar aqui, aplicação mínima. Isso corresponde a quanto do título? 0,01%. Então você vê que ele fraciona. Então o Tesouro fraciona os títulos dele de dívida para que possa ser acessível para as pessoas, tá? Então no caso aqui, se fosse entrar nessa ordem, continuar, ele vai... Vou até continuar aqui, olha. Continuar... Vai pedir a sua senha, então confirma o valor, vai aplicar isso mesmo, 106, a quantidade é essa, e ela processada hoje. Coloca a assinatura eletrônica e investir. E aí já dá o próximo passo, que vai falar que está sendo processado o seu investimento. Você vai receber um e-mail, provavelmente, do Tesouro, falando que você fez o investimento, que está sendo processado, e amanhã provavelmente já cai esse título dentro da sua carteira de investimentos, tá? Bem simples,
sem segredo e muito tranquilo, né? Conta Tesouro é isso daqui. Você vai olhar sempre Tesouro Direto Selic, tá? Dentro do Tesouro Direto vai escolher o Tesouro Selic, tá bom? Muito bem. Aí Tesouro Selic também é importante, né? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Dentro do Tesouro Selic também tributação, tabela regressiva, então aquela mesma tabelinha que nós falamos do IR, a mesma tabelinha que nós falamos, que vai de 22,5% até 15%, tá? Quanto mais tempo ficar, menos tributação você tem, chegando aí ao limite de 15% do seu retorno. Lembrando que esse valor, a tributação é sempre em cima dos seus rendimentos, né? E não em cima do quanto que você tem lá, do montante, tá? E fora isso, o que você vai ter de desconto é B3, né? Que são as taxinhas. Então, nesse caso aqui, a custódia, a B3, que é 0,25% ao ano, tá bom? É isso. As corretoras não têm cobrado taxa para fazer essa operação, então dá uma olhadinha se a sua cobra, se não, procura alguma que talvez não cobre aí. A XP é muito tranquila, eu gosto muito para fazer essas operações. E eu uso também outras corretoras para fazer meus próprios investimentos, né? Então eu costumo dividir aí, eu procuro as que não cobram corretagem para dividir e diminuir os meus custos de operação, tá bom? Voltando aqui então para a nossa tela principal, agora a gente vai para fundos de investimentos. Fundos são muito legais, então a gente entra aqui, ó. Fundos de investimento, posição atual, fundos disponíveis, aplicar, resgatar, acompanhamento, tudo relacionado a fundos está aqui, ó. Nós vamos vir aqui, ó, fundos disponíveis. Clica nele, vai abrir para você uma lista de fundos. Olha aí, então já abriu aqui, olha, os fundos. E aí que começa a ficar mais difícil de você escolher. É que nem o CDB, você tinha 199 CDBs para escolher. Aqui, olha, tem 399 fundos, né? Como que eu vou escolher agora, dentre todos esses fundos onde investir? A regra é a mesma, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, cotização. Cotização é o tempo de resgate, a liquidez que você tem do investimento. Então, liquidez vai sempre estar expressa assim, ó, D mais 1, D mais 5, isso significa que é o dia de hoje mais um dia útil. Aqui, ó, D mais 5 significa que é o dia de hoje mais 5 dias, né? Aqui pode ser tanto dias úteis como dias corridos, tá? Você vai ver aqui, por exemplo, nesse fundo, olha, o primeiro é D mais 0, então D mais 0 dias úteis. Olha o terceiro. O terceiro é D mais 29, então é o dia de hoje mais 29, só que não são dias úteis, são dias corridos, tá? Bem prático, bem simples. Mas a gente lembra, ó, olha, então o que eu estou fazendo? Estou investindo para quê? É para o meu fundo de emergência. Então, se é para o fundo de emergência, vou aqui a D mais 1, já seleciono e ele já filtrou. Então, D mais 1 tem 108 fundos aqui, ó, bastante fundo ainda, né? Então, vamos dar mais uma explorada, diminuída nisso daqui, para a gente facilitar a nossa escolha. Então, a gente pode vir aqui, ó, conservador, já filtrou para 60, tem alguns fundos moderados que pode ser interessante também, mas vamos manter aqui conservador. Aqui, se você ver, já que eu vou explicar como funciona, para que serve cada uma desses títulos aqui, né, dessas informações, para você entender. Categoria. Então, a gente pode trabalhar tanto com pré quanto com pós fixado. Qual que é a graça de você entrar em um fundo de investimento para investir? Que ele vai te dar um investimento em renda fixa, tanto o pré quanto o pós, que é um gestor que está fazendo isso por você. Mas, Augusto, então, por que tem um eu não gestor posso investir experiente no no mercado, que investe naquilo há muito tempo, Por que eu não posso investir que conhece do mercado e sabe como trazer rentabilidade daquilo, né? Espera-se que saiba, né? Mas é isso. E então aqui você pode vir tanto no pós-fixado quanto no pré-fixado, que trazendo a liquidez diária já vai ser muito bacana, tá? Então aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, pós-fixado, ele já trouxe aqui para baixo, pré-fixado, tá bom?
Então é isso. E aí trouxe uma gama aqui, os 42 fundos. E aí dentro desses fundos você pode ficar bem mais tranquilo. Aí você pode filtrar também, ó, por aplicação mínima. Vou colocar aqui até R$ 5.000. Foi para 40 fundos. E aí você vai ver dentro do que você tem de capital disponível, vai começar a escolher e tem uma certeza, uma assertividade muito maior na hora de escolher o seu investimento, tá? Aí é bacana algumas coisas. Então você tem o seu assessor de investimentos dentro da corretora, que é alguém que pode te auxiliar dentro dos investimentos na corretora. Taxa de custódia, todas as taxinhas, se o fundo tem performance ou não. Alguém que vai te auxiliar na prática do investimento. E o seu consultor financeiro, ele vai te trazer uma carteira de investimento e vai te ajudar a criar um portfólio voltado para os seus objetivos, que é o que nós fazemos, né? Então ajuda aí os nossos clientes a conseguir atingir os seus objetivos com aqueles investimentos. Então, de repente, o seu consultor vai colocar alguns produtos aí na sua carteira que talvez não seja exatamente a prática 100% do mercado, mas ele é uma pessoa experiente que está te levando a atingir os seus objetivos, tá bom? Então, isso é muito importante. Ouvir o seu consultor, primeiro ter um bom consultor, né? Caso não tenha, Grupo Ocean, nós temos o privilégio de ajudar muitas pessoas e realmente faz tanta diferença na vida delas ter acompanhamento na hora dos investimentos, de saber onde investir para cada um dos seus objetivos, de curto, de médio, de longo prazo, tá? Então, com certeza faz muita diferença, tá bom? E aí, voltando aqui para os fundos, é isso daqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, a classificação Morningstar, temos aqui aplicação mínima, R$ 1.000, 1.000, 5.000, 3.000, 500. Então você vai olhar dentro da sua realidade, de quanto você tem disponível para investir, e vai também filtrar por esse filtro aqui de aplicação mínima, tá bom? Taxa de administração. Essa é uma taxa que ela é cobrada anualmente, tá? Na verdade, ela é cobrada diariamente, mas é uma taxa anual. Então aqui a gente tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano. Essa taxa é dividida pelos dias do ano e cobra diariamente aí do seu fundo, tá? Entra como um custo aí do fundo. Então a taxa varia, você tem fundos com taxas maiores, fundos com taxas menores. Olha, esse 0,15%. Esse fundo aqui, ó, 0,96%, quase 1% de taxa, tá? Então isso daqui faz diferença também, é bom olhar taxa de administração. Fora a taxa de administração, nós temos a cotização de resgate. O que é a cotização? É quando o fundo consegue te falar, em quanto tempo ele consegue te falar quanto que vale a sua cota. Né? Então aqui, ó, data de cotização de resgate, D+0, dias úteis. Ou seja, hoje eu já consigo saber quanto que vale meu fundo, e aí eu venho para essa próxima, liquidação de resgate. E em D+0 eu também consigo resgatar. Ou seja, em D+0, então hoje, então dia de hoje mais 0 dias, ou seja, hoje eu consigo saber quanto vale meu fundo, minha cota do fundo, e em D+0 eu consigo liquidar isso e transformar em dinheiro. Então, provavelmente tem um horário ali que você pode fazer essa solicitação de resgate e ter esse dinheiro na sua conta no mesmo dia, tá bom? Esse daqui, olha, o segundo. Você tem uma cotização D+0, ou seja, eu consigo hoje fazer a cota desse fundo e saber quanto que ele vale, mas eu só consigo ter esse dinheiro na minha conta em D+1, ou seja, amanhã, se for um dia útil, né? E se for, aí você vai observar aqui, né? Se for dia útil ou dia corrido, tá? Então, nesses casos, dias úteis, então se for uma sexta-feira, você vai receber isso na segunda, tá? Então é importante, olha esse aqui, ó. É D+1 dias úteis para ter a cotização, ou seja, eu peço hoje, amanhã eu sei quanto vale a minha cota e amanhã eu consigo ter esse dinheiro na minha conta em forma de dinheiro, de capital mesmo, tá? Então é isso, acho que ficou bem claro. Aqui você tem uma classificação de risco, né, que vai de 0 a 100. Vamos ver os fundos aqui conservadores, né, todos aqui menores que 10% de classificação de risco.
E aqui também é importante você sempre olhar a rentabilidade dos últimos 12 meses. Tá? Então, ó, você tem esse fundo aqui, o primeiro é o Exclusive Sul América, 4,27% nos últimos 12 meses. Você teve esse Sul América Excellence, que teve uma rentabilidade negativa de menos 1% nos últimos 12 meses. E aí você consegue ter uma perspectiva. Né? Aqui é do ano, então de janeiro até agora, quanto que rendeu esse fundo. E aqui é do mês, do começo do mês até agora, quanto que esse fundo rendeu ou teve de prejuízo, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham realmente gostado, aproveitado esse vídeo. Ele tem um intuito de informar, de trazer realmente informação para que você, na hora da prática de escolher um investimento para o seu fundo de reserva de emergência, não caia, de repente, na armadilha de buscar muita rentabilidade. A gente gosta de sempre alertar muito isso, porque na hora dos investimentos, realmente bate poxa, será que meu dinheiro está rendendo ou não? Mas não caia nessa armadilha. E até fazendo um paralelo, muita gente cai em golpes financeiros, acreditando em rentabilidades absurdas no mercado financeiro. Então, é muito importante você ficar sempre atento a isso. Cada investimento ele é feito para um objetivo específico. Né? Então, se eu estou investindo para o meu fundo de emergência, é para isso. Esse é um investimento exclusivo para o fundo de emergência. Vou investir para minha aposentadoria, eu tenho 30 anos para chegar na minha aposentadoria. Opa, tem mais prazo, tem mais tempo, né? Tem 30 anos aqui até lá. Então eu consigo trabalhar com um pouco mais de oscilação. Claro, sempre respeitando o seu perfil de investidor. Isso é primordial em qualquer investimento, tá? Então, o seu consultor financeiro, o seu assessor de investimentos, eles com certeza vão fazer uma análise de perfil, né? Um API que chama, ou uma análise de suitability, para te dar o seu perfil de investidor e assim poder guiar você nos seus investimentos de uma forma correta, tá? De uma forma que você não vai ter surpresas que o seu perfil não permite que você tenha, tá? E não tem nada errado de ser conservador, moderado ou arrojado. O perfil é individual, é de cada um, tá bom? É isso então, espero que tenham curtido, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os familiares para ajudar eles. A gente vive num momento agora, né? Então, esse vídeo gravado aqui em meio à pandemia ainda do Covid-19 trouxe à tona a necessidade de ter o fundo de emergência. Infelizmente, muitas pessoas não estavam preparadas e aí, de repente, quando vem uma pandemia como essa, que se arrasta por meses, faz com que muitas pessoas patinem, fiquem desesperadas, não sabem o que fazer, porque não estavam preparadas, tá? Então, tentar agora, mesmo em meio à crise, caso você não tenha o seu fundo de emergência, tentar montar esse fundo, fazer acontecer o quanto antes, para que você e a sua família possam ter segurança financeira, tá bom? Essa é a primeira coisa que vocês invariavelmente precisam ter para ter total segurança financeira, tá? E ficou na dúvida na hora de montar esse investimento? Acompanhe aqui os vídeos do canal, entre em contato com a gente pelas mídias sociais ou pelo próprio site www.grupooceanbrasil.com e vocês vão ali poder falar com o consultor financeiro e ele com certeza vai te ajudar e muito a ter sucesso financeiro na sua vida, tá bom? Olha, desejo a você muito sucesso, um forte abraço, Grupo Ocean.